Dando sequência ao vídeo anterior, parte 2, o continuismo e o vezes cessacionismo. Se o batismo com o Espírito Santo ocorre na conversão, então o que devo dizer sobre os dons espirituais? Eles são para nossos dias? E o enchimento do Espírito Santo? Devo tratá-lo como um ato único que ocorre no batismo com o Espírito Santo? Meu propósito nessa parte é responder a essas questões. Não existe nenhum texto bíblico que negue a realidade dos dons espirituais em nossos dias, como querem os cessacionistas. Abre aspas. Agora, irmãos, quanto à pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continue confusos. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, versículo 1, NVT. Abre aspas. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, versículo 4, NVT. Qual a finalidade dos dons espirituais? Abre aspas. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, versículo 7, NVT. Abre aspas. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Fecha aspas. Romanos capítulo 12, versículos 4 ao 8 NVT. Todos os dons foram concedidos por Deus aos cristãos inseridos no corpo de Cristo. Na fala de Paulo, a todos foram concedidos diferentes dons, e quando ele lista esses dons em Romanos 12, ele cita alguns não citados na lista de 1 Coríntios 12, e não os separam em categorias especiais. Ele fala de dom de profetizar, de liderar, ensinar, mas também de servir, encorajar, contribuir. Ele afirma que pertencemos uns aos outros e todos recebemos os dons, abre aspas, para o benefício de todos, fecha aspas. O que são os dons espirituais? De acordo com Strong, o carisma, favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, dom da graça divina, dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a Igreja de Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina que opera sobre as almas pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Alguns dons distinguem certos cristãos, mas não os tornam superiores aos demais, como bem afirmou Paulo, abre aspas. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Fecha aspas, 1 Coríntios 12, versículos 18 ao 22. Embora em lugar algum na Bíblia somos ensinados a buscar o batismo com o Espírito Santo, somos instruídos a buscar os melhores dons e buscar o enchimento do Espírito. Deus nos concede os dons para nos capacitarmos
ao serviço no reino de Deus. Todavia, o exercício desses dons requer que sejamos cheios do Espírito Santo. Abre aspas. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Fecha aspas. Atos capítulo 4, versículo 31, Almeida Revista e Corrigida. Todos já haviam sido batizados com o Espírito Santo e foram renovados no Espírito diante das perseguições. Devemos sempre orar por renovo espiritual ou enchimento do Espírito Santo. Quanto mais cheios, mais vigor para servir. Certa vez, perguntaram ao reverendo Augustus Nicodemos se os dons cessaram, e a sua resposta foi, abre aspas, primeiro é necessário definir a que dons nos referimos. Acredito que o Espírito continua até hoje a conceder à Igreja a maioria dos dons mencionados na Bíblia, mas tenho a impressão que outros dons foram concedidos somente por um tempo a determinadas pessoas para atender aos propósitos de Deus para aquela época. Esses não estariam mais disponíveis hoje. Fecha aspas. Concordo com a resposta, pois não creio que o dom profético e apostólico, tal como foi concedido aos servos dos tempos bíblicos, esteja hoje em evidência. Esses foram concedidos para o estabelecimento da base da igreja que estava iniciando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, abre aspas. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, fecha aspas. Em Efésios 4:11, diz que Cristo estabeleceu 5 ministérios para que a sua igreja seja edificada, abre aspas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, nova versão internacional. A base para a edificação da igreja foi estabelecida e, portanto, tais dons não são mais necessários. A Igreja Assembleia de Deus defende que a continuidade do ministério do profeta na igreja, embora o distingue do dom de profecia. Abre aspas. O dom ministerial de profeta é atual e atuante na igreja de hoje, mesmo que algumas denominações teimem em não reconhecer eclesiasticamente, o profeta está na igreja e deve ser reconhecido para que o corpo de Cristo cresça em graça, em conhecimento e poder. Fecha aspas. Rodrigues, JT 2021, lições 7, o Ministério de Profetas. Creio que o dom de profecia existe ainda hoje, mas não mais o ministério do profeta, pois esses existiram com a finalidade de estabelecer a base doutrinária que sustenta a igreja. Abre aspas. Os profetas representam a antiga dispensação judaica, os apóstolos, o novo. Os profetas do novo também estão incluídos. Alford refere-se apenas a esses. Efésios 3:5, Efésios 4:11 implica que os profetas do Novo Testamento não são excluídos, mas a referência do apóstolo a Salmo 118, 22, a pedra angular da esquina, prova que os profetas do Antigo Testamento são proeminentes. Fecha aspas. Efésios 2:20, comentário crítico e explicativo de toda a Bíblia. Todos os profetas da Antiga Aliança, somados aos da Nova Aliança,
participaram no lançamento do fundamento da fé cristã. O que os profetas da antiga aliança disseram foram interpretados pelos profetas da nova aliança. Abre aspas. O fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento que consiste neles no sentido de que a sua doutrina é a base da fé e, portanto, da unidade dos santos. Apocalipse 21:14. Os apóstolos e os profetas. Quem são os profetas aqui? Os do Antigo Testamento, os do Evangelho. Para compreender o exemplo, para comparação, por exemplo, Efésios 3:5, Efésios 4:11, Atos 15:32 e muitas vezes. Apóstolos e profetas revelam e impõem uma base de verdade para o descanso e estabelecimento da fé dos santos. Essas verdades, em todos os pontos de conjuntura e proeminência, são vistas como totalmente dependentes de Jesus Cristo para significado, harmonia e permanência. Fecha aspas. Efésios 2:20, Bíblia de Cambridge para escolas e faculdades. Deus pode dar uma mensagem com teor profético para trazer de volta uma comunidade aos ensinos bíblicos, mas não como um ministério profético, a fim de trazer uma nova revelação, como acontece em muitos casos em nossos dias. Isso tem sido causa de surgimento de várias seitas. O dom de profecia existe para exortar, consolar e edificar. De acordo com o comentário crítico e explicativo de toda a Bíblia, abre aspas, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o que é Jesus Cristo, entre parênteses, 1 Coríntios 3:11. O melhor significado parece ser o fundamento que os apóstolos e profetas lançaram, que eles usaram para si mesmos e anunciaram para os outros. Mas qual era esse fundamento? Substancialmente, o de 1 Coríntios 3:11. Mas a menção de Cristo como principal pedra de esquina no final do versículo pode parecer, a princípio, indicar que algo diferente foi entendido pelo fundamento. Mas é impossível propor qualquer interpretação adequada que não faça de Cristo o fundamento também. Fecha aspas, Efésios 2:1-22, comentário bíblico do púlpito. Os profetas da antiga aliança apontaram para o Messias que viria. Os profetas do Novo Testamento apontaram para o Messias que já veio e virá uma segunda vez. Em ambos os casos, o fundamento da igreja é Cristo, o Messias. Abre aspas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fecha aspas. Mateus capítulo 16, versículos 15-18, Nova Almeida atualizada. Os demais dons estão à disposição dos servos de Deus para a edificação da igreja. No entanto, aqueles que são batizados com o Espírito Santo e, portanto, capacitados para o serviço pelo mesmo Espírito Santo, foram regenerados, santificados para frutificarem. Enquanto os dons capacitam o crente para servir, o fruto é a evidência de nova vida em Cristo.
e é o resultado do caráter cristão. O apóstolo Paulo, depois de falar da importância dos dons, apontou um caminho ainda mais excelente: o amor. Hoje, talvez não me identifique como pentecostal, mas como um carismático, levando em conta a minha crença e experiência com os dons do Espírito Santo em nossos dias. O pentecostalismo ganhou essa nomenclatura no século XX após o mover do Espírito Santo, que levou muitos cristãos a experimentarem experiências semelhantes às ocorridas no dia de Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Contudo, a formulação da teologia pentecostal sistematizou a teologia sobre a obra do Espírito Santo de forma a separar o batismo com o Espírito Santo da obra de regeneração, o que, a meu ver, não se sustenta biblicamente. Hoje, quando se fala sobre o recebimento do Espírito Santo, precisa-se dizer sobre o que estamos falando: a regeneração ou uma segunda bênção. Não creio que esse tipo de questionamento havia na mente dos primeiros cristãos ao receberem as cartas de Paulo. O batismo com o Espírito Santo significava para eles, provavelmente, uma bênção de iniciação ou entrada no reino de Deus, uma purificação ou regeneração e uma capacitação espiritual, ou seja, um revestimento de poder. Capítulo 3, Continuismo. Recebi de um irmão em Cristo e um amigo em um vídeo curto com o título Continuismo, progenitor das heresias. De certa forma, até certo ponto, eu concordo com ele de que muitas seitas heréticas existem a partir de supostas manifestações sobrenaturais, supostos dons espirituais. Todavia, discordo da afirmação de que ele diz que, abre aspas, o continuismo por si só é errado, fecha aspas. Baseado nessa afirmação, pedi a ele que me mandasse os textos bíblicos que ele tinha como base para afirmar tal coisa. E então ele me mandou 3 textos bíblicos: 1 Coríntios 4, 6, 1 Coríntios 13, 8, Hebreus 1, 1 ao 2. Eu quero discorrer a respeito de cada um desses textos para mostrar que nenhum deles serve para fundamentar a ideia de que não existem hoje dons espirituais e de que os dons espirituais teriam cessado com a igreja primitiva. Antes, precisamos dizer o seguinte: o fato de existirem os falsos dons por si sós já deveria ser suficiente para dizer que existe o dom verdadeiro. Ou seja, o fato de existir o falso dom não quer dizer que todos os dons sejam falsos. O fato de existir, por exemplo, uma nota falsa, pressupõe-se que exista uma nota verdadeira. Então, o argumento usado pelo irmão parece falacioso. Os dons falsos que geram as seitas heréticas, e isso não seria uma prova de que os dons não existem. Ele trouxe textos bíblicos e nós vamos aqui falar a respeito de cada um desses textos. O primeiro texto que eu quero refletir com o leitor é o texto que ele mandou de 1 Coríntios 4, versículo 6. Paulo está escrevendo a sua carta aos Coríntios e tem que saber que ele recebeu algumas informações de algumas contendas que estavam existindo naquela igreja. A partir das informações recebidas, ele então escreve uma carta para orientar sobre as decisões a serem tomadas e como a igreja deve conduzir diante das situações mediante as cartas escritas. Então, vai dizer que os irmãos não devem ir além do que está escrito. Essa expressão precisa ser compreendida dentro do seu contexto. Quando Paulo escreve essa carta, a Bíblia que temos hoje como cano fechado ainda estava em formação e outras cartas viriam até que o último livro fosse escrito, o Apocalipse. Paulo, quando usa essa expressão não ir além do que está escrito, não estava fechando o cano bíblico. Claro que Paulo também não estava dizendo
que eles só deveriam obedecer aquilo que eles estavam recebendo por escrito. Porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, abre aspas, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, fecha aspas. A igreja tinha algumas tradições que recebeu dos apóstolos, e algumas dessas tradições, orientações, costumes não foram orientadas por cartas, mas foram orientadas oralmente. Então dizer que não ia além do que está escrito significava, naquele contexto, que você não deveria receber nada que não estivesse escrito, isso não se sustenta à luz do que acabamos de ler aqui, até o próprio texto de Paulo. Como compreender essa expressão de Paulo? Primeira coisa é entender que essa expressão está ligada exatamente ao costume daquela época. As pessoas firmavam um contrato que, após ser firmado e escrito, as partes que assumiam esta aliança contratual deveriam observar estritamente aquilo que foi firmado no contrato, que estava escrito e que nenhuma parte poderia ir além daquilo que estava escrito sob penalidade. Então a ideia de Paulo é dizer para a igreja que aquilo que eles receberam por carta de Paulo deveria ser considerado e observado, que eles não deveriam ultrapassar o limite do que foi acordado. Essa afirmação de Paulo, colocando-a no campo mais amplo, entre parênteses toda a Bíblia, podemos falar a partir do fechamento do cano. O que temos, na verdade, como um fechamento de cano é todo o contrato, ou seja, toda a revelação, tudo aquilo que Deus quer para a igreja foi registrado nas Escrituras como parte da aliança. Temos um antigo pacto com a antiga aliança e um novo pacto com a nova aliança para a igreja. O que firma a aliança é aquilo que nós temos no Novo Testamento como instrução apostólica para ser vivida pela igreja, ou seja, embora eu defenda a ideia da continuidade dos dons espirituais, não estou defendendo de forma alguma as meninices e as aberrações que acontecem nos nossos dias. Sou extremamente contra essas coisas, mas sou a favor, sim, da continuidade dos dons espirituais, porque não vejo base bíblica que possa fundamentar que não existem hoje. E também nós temos experiências, vivemos experiências com relação a essas questões. Claro que nós não formamos a nossa teologia em cima de experiências. Formamos nossa teologia em cima do texto bíblico. As nossas experiências são avaliadas à luz dos textos bíblicos. Então, o que nós temos hoje é um contrato firmado, ou seja, as revelações hoje não têm um caráter normativo para a igreja. O que deve ser observado de forma normativa pela igreja é aquilo que está registrado nas Escrituras. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, vai falar a respeito da importância de nós estarmos atentos aos perigos das manifestações. O grande problema dessas seitas que surgem é não observar aquilo que foi o conselho de Paulo, ou seja, aquilo que a própria Escritura registra, abre aspas. Contudo, ainda que nós ou um anjo do céu anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que sejam amaldiçoados, fecha aspas, Gálatas 1, versículo 8, NVI. Os apóstolos receberam a incumbência de uma autoridade apostólica que nenhum apóstolo dos nossos dias e nenhum outro recebeu, de trazer doutrinas normativas para a igreja. Portanto, o evangelho conforme revelado e registrado nas Escrituras deve ser observado pela igreja em todas as épocas. Judas, escrevendo a sua carta, vai dizer que, abre aspas, a fé foi dada de uma vez por toda ao povo santo, fecha aspas. Ou seja, os ensinamentos que a igreja precisa foram dados de uma vez por todas ao povo santo e que precisamos batalhar por essa fé. Contudo, essa expressão, abre aspas, não ir além do que está escrito, fecha aspas,
não serve também para anular a existência de dons, de novos dons espirituais. Ou seja, nós podemos receber uma informação ou um dom, desde que os avaliemos para ver se tais dons não ferem em nada aquilo que está escrito. Se não ferem em nada aquilo que está escrito, não estará ultrapassando os limites, pois na palavra de Deus, entre parênteses, no contrato ou na nova aliança, existe um limite estabelecido. Então, esse texto não nega a continuidade dos dons espirituais. Outro texto que ele utilizou para dizer que os dons espirituais cessaram e que é muito citado pelos nossos irmãos sensacionistas é Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, abre aspas. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, fecha aspas, NVI. Utilizando-se desses versículos, normalmente os nossos irmãos sensacionistas dizem que esse texto afirma que os dons cessaram e que nos últimos dias Deus só estaria falando por meio do seu Filho. Bom, precisamos entender o contexto em que isso está escrito. O propósito da carta e para nós entendermos o que de fato o escritor quer dizer com essa afirmação. Seu propósito é mostrar a superioridade da graça em relação à lei. Algumas pessoas estavam voltando para o judaísmo, a igreja arriscando apostatar para o judaísmo. Esse é o pano de fundo, e o autor teve o propósito de mostrar a superioridade da graça em relação à lei, a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. No capítulo 1, vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, uma vez que a lei foi dada a Moisés por intermédio dos anjos, então ele vai mostrar que Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3, vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. No capítulo 8, a superioridade como sumo sacerdote em relação aos sumos sacerdotes e sacerdotes levíticos. No capítulo 8, versículo 3 ao 13, temos, abre aspas, todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo o segundo modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Por isso, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado
e envelhecido está pronto de desaparecer. Fecha aspas. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Então ele está falando de que a nova aliança era superior e que a antiga aliança havia se tornado obsoleta, porque era sombra das coisas futuras, mas Cristo sendo a realidade exata das coisas. A antiga aliança, que era sombra, perde o seu efeito e agora o que está em vigor é a nova aliança. No capítulo 2, versículo 9 e 10, vai afirmar o seguinte, abre aspas, vemos todavia que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Fecha aspas. Então observe bem, o escritor quer mostrar que Cristo se tornou o líder perfeito para levar os filhos à salvação. Por isso, o que ele quer dizer que Deus, nos últimos dias, através de Cristo, na nova aliança, falava conosco, não mais por intermédio de Moisés, mas por intermédio de seu Filho, ou seja, é a revelação que veio de Cristo por Cristo, não somente quando o Verbo estava encarnado aqui nesse mundo, porque Cristo morre, ressuscita e vai para a eternidade, e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. A partir daí, Cristo fala e comunica com a sua igreja através dos seus apóstolos e por intermédio dos dons espirituais, ou seja, através do Espírito Santo na vida da igreja. Por intermédio dos dons de revelação e profecia, Cristo manifestava a sua vontade aos apóstolos. E vale ressaltar que o próprio apóstolo Paulo fala que o evangelho que ele estava anunciando, ele havia recebido por revelação de Jesus Cristo. Abre aspas. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Fecha aspas. Gálatas 1, versículo 11 e 12. Alguns acham que essa experiência de Paulo é uma autorização para que alguém busque entender o Evangelho por uma suposta revelação que difere do que já foi revelado. O texto depõe exatamente contra isso. Então Cristo comunicava com a igreja e com os apóstolos através do seu Espírito, por revelação, por dons espirituais. Portanto, esse texto aqui não tem propósito de dizer que Deus só estaria falando agora através das Escrituras. O propósito desse texto não é e nunca foi, de forma alguma, anular a existência da continuidade dos dons espirituais. Agora vamos ao terceiro e último texto citado pelo nosso irmão, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Este já não é muito defendido pelos muitos teólogos cessacionistas como argumento. Abre aspas. Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. NVI. Alguns cessacionistas vão dizer que Paulo estava falando que chegaria o momento em que esses dons iriam cessar e não existiriam, mas iria permanecer apenas o amor, ou seja, as línguas estranhas, o dom de ciência ou conhecimento iria cessar. Bom, se nós continuarmos lendo o que Paulo está dizendo, vamos perceber que ele fala que, abre aspas, agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. Até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Fecha aspas. Então o que Paulo está dizendo? Alguns vão dizer que o que é perfeito refere-se ao cano fechado das Escrituras. Mas será que é isso que Paulo estava querendo dizer realmente? Paulo vai dizer o seguinte no versículo de número 12, capítulo 12, 12. Versículo de número 12 do capítulo 13. Abre aspas. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho.
Mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Fecha aspas. Ora, quando é que Paulo iria conhecer tudo plenamente? Será que Paulo morreu conhecendo tudo plenamente? Será que Deus não trouxe nenhuma revelação diferente daquela que Paulo havia alcançado e registrado? Quando João escreve o Apocalipse, quantas coisas Deus revelou para João e que Paulo não registrou? Será que Paulo tinha recebido todas aquelas revelações? Ou será que Paulo não queria dizer que, quando ele partisse desse mundo para estar com Cristo na glória, ele iria conhecer tudo plenamente? Claro que uma boa interpretação desse texto só nos levará a essa conclusão. Enquanto aqui nós conhecemos de forma limitada as coisas que nos foi revelada por Deus e que estão registradas, só conhecemos algo por limitação. Mas quando vier o que é perfeito, quando Cristo vier e arrebatar a sua igreja, aí sim nós vamos conhecer as coisas plenamente na sua totalidade. Essa é a ideia de Paulo aqui. E não dizer que haveria de ser cessado os dons espirituais com o surgimento ou fechamento do cano. Quero citar alguns comentaristas bíblicos. Albert Banner, comentando esse texto, diz que cessar é uma referência, abre aspas, à vida futura eterna. Mecken supõe que isso significa que eles cessaram na igreja após o evangelho ter sido pregado a todas as nações. Mas a interpretação mais natural é retirá-la à vida, referi-la à vida futura, uma vez que a ideia principal de Paulo está inserido aqui é o valor, o amor acima, valor do amor acima das outras investiduras, do fato de que seria permanente ou permanente. Uma ideia que é mais certamente e plenamente satisfeita por uma referência ao mundo futuro do que por uma referência ao estado das coisas na igreja na terra. Fecha aspas. Adam Clarke diz que o conhecimento que possuímos aqui não terá utilidade no céu, por isso o conhecimento vai desaparecer, pois tal conhecimento não terá nenhuma relevância, utilidade no céu, uma vez que vamos conhecer as coisas de outra forma. Então, o conhecimento que adquirimos aqui, quer seja por revelação ou pela compreensão intelectual limitada, pela ciência humana, tudo isso desaparecerá quando nós estivermos na glória com Cristo. Abre aspas. Mas quando aquilo que é perfeito, o estado de bem-aventurança eterna, então o que é em parte, o que é imperfeito será eliminado. O estado imperfeito, bem como o estado probatório, cessará para sempre. Fecha aspas. Comentário bíblico de Adam Clarke. John Wesley também, tratando esse texto, diz, abre aspas, a necessidade que a luz das estrelas se perde na do sol do meio-dia, também nosso conhecimento atual à luz da eternidade. Fecha aspas. Comentário, nota explicativas de John Wesley. Ou seja, ele quer dizer que o nosso conhecimento atual seria desnecessário na eternidade, uma vez que o conhecimento atual desapareceria diante da luz da eternidade. Tom Scheiner comenta que, abre aspas, outros cessacionistas sugerem que o que é perfeito não é uma referência às escrituras canônicas, mas à maturidade espiritual da igreja. Fecha aspas. Contudo, o próprio aparece discordar dessa interpretação.
ou talvez um entendimento, abre aspas, um entendimento mais preciso que seja o perfeito é aquele que está glorioso de consumação final, que é trazido pela segunda vinda de Cristo, aquele tempo em que conhecemos plenamente, assim como fomos plenamente conhecidos. Fecha aspas. Mesmo ele sendo um cessacionista convicto, não consegue ver nesse texto base para o cessacionismo. Então, o texto não dá margem alguma para fechar o assunto, dizendo que os dons cessaram com a igreja dos primeiros séculos. Outro argumento usado pelos cessacionistas e também abordado por Scheiner é o de que, abre aspas, os dons espirituais confirmaram o ministério dos apóstolos. Outro argumento comum para o cessacionista é a crença de que sinais e maravilhas, bem como certos dons espirituais, serviram principalmente, talvez até mesmo somente, para confirmar ou autenticar a companhia original dos apóstolos. Fecha aspas. Creio que, embora os sinais tiveram sim esse propósito inicial e que até mesmo esses parecem ter diminuído com o tempo, ainda nos tempos bíblicos, como vemos em Hebreus, abre aspas, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Fecha aspas, Hebreus 2, versículos 3 e 4. Ainda assim, não há como afirmarmos categoricamente que eles não ocorram mais como um dom. Alguns chegam a dizer que o anseio pelo sobrenatural é sinal de imaturidade. Outros, mais extremados, chegam a dizer que é pecado. Abre aspas. O anseio pelo sobrenatural, eles dizem, é um sinal de maturidade espiritual e uma fé fraca. James, em sua contribuição ao livro Power Religion, cita com aprovação esse sentimento de que um desejo por mais sinais e maravilhosos é pecaminoso e incrédulo. Fecha aspas. A Bíblia, no entanto, não condena a busca pelo sobrenatural de Deus, pelo contrário. Abre aspas. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Fecha aspas. Isaías capítulo 7, versículo 11. Abre aspas. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Fecha aspas. Juízes capítulo 6, versículo 17. Abre aspas, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Será que Paulo estava excluindo os dons de milagres e maravilhas? Creio que não. Outro argumento usado pelo cessacionista é que, abre aspas, não vivemos a mesma intensidade, não vivemos a mesma intensidade de dons espirituais. Fecha aspas. Mesmo que não haja manifestações nas proporções, tanto em quantidade quanto em qualidade vividas nos tempos apostólicos, isso não é justificativa para serem negados. Deus age de acordo com seus propósitos, podendo operar mais em uma época que outra, mas não parou de operar por meio dos dons. Argumento do agrupamento. Abre aspas. Milagres e fenômenos sobrenaturais foram acrescentados ou agrupados em momentos específicos da história bíblica e, portanto, não se deve esperar que apareçam como um fenômeno regular ou normal
em outros períodos da história. Fecha aspas. Storm Sun, compreendendo o secessionismo de uma perspectiva continuista. Blog do Zar, 2021. Esse fato não anula a necessidade do dom, mesmo que esporádico. Na verdade, a Bíblia não afirma que os dons cessaram, e se alguém afirmar o contrário, não estaria indo além do que está escrito? Creio que sim. Portanto, os continuistas, ao afirmarem a existência dos dons espirituais, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a igreja, cumprindo a profecia de Joel 2, demonstra ser mais bíblico nesse sentido que os nossos irmãos secessionistas. Os últimos dias da igreja não se encerrou. Ou melhor, os últimos dias da igreja não se encerraram. A igreja ainda vive os seus últimos dias, portanto, devemos compreender que todos os dons permaneceram ainda em vigor na vida da igreja, salvo aqueles que já mencionados anteriormente, dom apostólico e o ministério profético, que cumpriram seu propósito de lançar base para a igreja ser edificada. Oliveira Filho argumenta, abre aspas, a doutrina continuista, em oposição ao secessionista, defende que os dons espirituais não são relíquias do passado, mas presentes, vivos e atuantes na igreja de hoje. Fecha aspas. Azusa, Revista de Estudos Pentecostais, Joinville, 2024. A divergência teológica dos dons espirituais, cessacionismo e continuismo, Durval Bolhões de Oliveira Filho. Ao longo da história da igreja, pode ser visto manifestações dos dons espirituais, como atesta Marcelo de Oliveira Moraes, em A Patrística e os Dons Revelacionais. Abre aspas. Assim como Irineu, Orígenes também confirmou a importância da ação do Espírito nos primeiros séculos e por volta de 240 escreve: ainda hoje se conservam os traços daquele Espírito Santo que foi visto em forma de pomba. Os cristãos expulsam os demônios, curam diversas doenças, veem também alguns acontecimentos futuros por vontade do Verbo. Fecha aspas, Orígenes, páginas 46. Moraes Marcelo de Oliveira, Patrística e os Dons Revelacionais, Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus. Na época da Reforma Protestante, eram vistas as manifestações sobrenaturais, abre aspas. Em 1521, 3 profetas vindos de Zwickau chegaram a Wittenberg declarando que Deus lhes falava diretamente. A preocupação básica de Lutero não era a experiência como a tal, mas a abordagem errada da experiência religiosa entre os entusiastas de sua época. Fecha aspas. Dualdo Ferreira, Belém, Martim Lutero e a Teologia Pentecostal, Continuidade e Descontinuidade e Tensões, Antigo Testamento. Rio de Janeiro, 2024. Os continuistas se ancoram nas palavras de Jesus, que prometeu o Espírito Santo como companheiro eterno da igreja, entre parênteses João 14, 16, 17. Eles veem o derramamento do Espírito do Pentecostes, entre parênteses Atos 2, não como um evento isolado, mas como início de uma era de poder espiritual contínuo. As exortações de Paulo aos Coríntios, entre parênteses 1 Coríntios 12 ao 14,
são interpretadas não como instruções temporárias, mas como um chamado perene para buscar e praticar os dons em benefícios da comunidade. Fecha aspas. Azusa, Revista Estudo Pentecostais, Joinville, 2024, Advertência Teológica dos Dons, a Divergência Teológica dos Dons Espirituais, Cessacionismo e Continuismo, Durval Bulhões de Oliveira.